Olá, continuando o nosso estudo sobre hidrocarbonetos. Nesse vídeo eu vou falar sobre hidrocarbonetos cíclicos. Bom, especificamente sobre os hidrocarbonetos alicíclicos. O que é o hidrocarboneto alicíclico? É aquele hidrocarboneto aquela cadeia que forma ciclos, mas que não são ciclos aromáticos, não contém anel aromático. Só para contextualizar, o anel aromático é aquele anel, né, que vocês vão ver normalmente escrito dessa forma, ou algo assim. Não tem isso na estrutura, se não tem esse tipo de anel na minha estrutura, eu não estou falando de hidrocarboneto aromático, estou falando de hidrocarboneto alicíclico, como por exemplo, algo assim, uma cadeia fechada cíclica ou algo assim. Deixa eu apagar isso tudo aqui, para a gente organizar melhor. Bom, então, dentre os hidrocarbonetos alicíclicos, a gente tem os ciclanos. Ciclano já é fácil, né? É um ciclo formado, são alcanos cíclicos, né? Melhor dizendo, né? Ciclano, ciclo ou cicloalcanos. Ciclenos são cicloalcenos, ou seja, alcenos cíclicos. E ciclinos são alcinos cíclicos, ou seja, ciclos que contêm dupla ou ciclos que contêm tripla e por aí vai. Né? E um ponto que a gente tem que mencionar aqui é a estabilidade dos hidrocarbonetos alicíclicos. Né? Anéis de 5 ou 6 membros são mais estáveis do que os formados por 3 ou 4 átomos de carbono. Ou seja, anéis desse tipo aqui, 3 e 4 átomos de carbono. Isso está relacionado a uma teoria chamada tensões de Bayer. Essa teoria diz, quanto mais tensionada for essa ligação, vocês conseguem imaginar que quanto mais eu tento fechar um ciclo, por exemplo, um anel de 3, né, quanto mais eu tento fechar, mais tensionada vai ficar a minha ligação. Ou seja, mais instável vai ficar o meu ciclo, né, a minha cadeia carbônica ali na forma daquele ciclo. Então, eu formo ciclos mais estáveis quando eu tenho de 5 a 6 átomos de carbono. A conformação mais estável do ciclo hexano é a conformação de cadeira. Justamente isso que vai permitir essa conformação vai permitir com que eu tenha uma maior estabilidade. É muito próxima, né? Os ângulos ali entre as ligações é muito próximo de 109. 109, não sei se vocês se recordam, mas é um ângulo tetraédrico, né? Ou seja, é um ângulo muito próximo daqueles hidrocarbonetos de cadeia aberta. Vou dar uma ampliada aqui para a gente ver mais perto. A gente vai ter o ciclo hexano desenhado dessa forma aqui, que é de uma maneira planar, né? Mas na verdade essa molécula não é planar, é uma molécula que tem esse arranjo aqui mais parecido, por isso que a gente chama de cadeira, né? Que parece ser uma cadeira mesmo, né? Esse arranjo de cadeira. E esse ângulo aqui, 111, né? Esse ângulo é muito próximo dos 109,5 graus, ou seja, o afastamento ocasionado aqui, o afastamento máximo entre as ligações, fornece uma maior estabilidade para a molécula de ciclo hexano. Bom, a gente já viu, né, algumas propriedades na aula anterior, né? Baixa polaridade, insolubilidade em água, isso para os hidrocarbonetos, mas isso também se repete aqui nos hidrocarbonetos alicíclicos pela mesma explicação, né? O tipo de interação intermolecular é a mesma, o tipo de ligação é hidrogênio, essencialmente hidrogênio e carbono, tem baixa polaridade, a ligação tem baixa polaridade, vai gerar moléculas pouco polares. A temperatura de ebulição também vai se elevar com o aumento da massa molecular, ou seja, as tendências encontradas lá, os hidrocarbonetos de cadeia aberta, são as mesmas tendências encontradas aqui. Isso nos leva a concluir que isso tem pouca influência eu ter um ciclo ou ter uma cadeia aberta. Né? As explicações são as mesmas, vejam, quanto maior a massa, maior a superfície de interação, mais energia para separar umas das outras. Se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente vai ver que aumentando a massa molecular, e ficou ruim de ver. Aumentando aqui a massa molecular, a gente aumenta o ponto de fusão de ebulição, né? Nesse caso aqui, nesse gráfico, a temperatura de ebulição, mas a gente vê que é muito próximo os alcanos acíclicos com relação aos ciclanos, né? Ou cicloalcanos. Então a gente vê que a influência de formar ciclos aqui não influencia tanto assim
nas propriedades físico-químicas. Bom, agora eu acho que o mais importante aqui dessa aula são as reações envolvidas nesse tipo de estrutura. Bom, a gente tem dois tipos de reações, né, as reações de substituição, que a gente já viu um pouco lá na aula anterior, e as reações de adição. Na reação de substituição, como a gente viu lá, a gente troca, né, no caso, troca um hidrogênio, né, por um cloro. O cloro que sobra combina com o hidrogênio que saiu daqui, forma, nesse caso, o HCl. Então, a molécula inicial aqui só tinha hidrogênio e carbono, e agora eu tenho o cloro ciclopentano, que eu adicionei um cloro. Se eu adicionei um cloro, eu tenho a reação de... Desculpa, se eu substituir um hidrogênio por um cloro, eu tenho a reação de substituição. É mais fácil. A reação de substituição. Já na reação de adição, a gente adiciona também um halogênio, né? Eu posso ter aqui cloro, eu posso ter bromo, eu posso ter iodo, né? Então eles vão se ligar ao átomo de carbono da cadeia carbônica e abrir esse ciclo. No caso, eu tenho aqui o ciclobutano, eu abro a cadeia e formo um 1,4 de bromobutano. Ou seja, eu adicionei dois bromos, né? Eu adicionei dois bromos à minha molécula. Só que isso fez com que eu abrisse o meu ciclo. Tá? E de maneira análoga eu posso fazer essa reação de adição. Essa reação de adição pode ocorrer também com haletos de hidrogênio e com a hidrogenação catalítica. Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Vamos lá. Quando a gente tem a adição de halogênio, né, eu posso ter cloro, então Cl, L, Br, Br, iodo, iodo. Então, na reação de adição, eu vou adicionar dois átomos de cloro, dois átomos de bromo, dois átomos de iodo. Ali em cima, na reação de substituição, é diferente, porque um átomo vai entrar, um átomo de cloro vai entrar em substituição a um átomo de hidrogênio. Então, sai um hidrogênio, entra um cloro. Esse hidrogênio que saiu se combina com o cloro que ficou na minha molécula de cloro e forma HCl. Então, essa é uma reação de substituição. Já na reação de adição, eu adiciono todo o bromo, dois átomos de bromo, a molécula vai se cortar aqui no meio, eu posso partir essa molécula no meio, partir bem entre aspas, tá, gente? E formar uma estrutura com dois átomos adicionados. Tá? Então, se eu adicionei dois átomos, isso aqui é uma reação de adição. O que eu quero dizer que, de maneira análoga, pode ocorrer a adição de haletos de hidrogênio? O que é um haleto de hidrogênio? É um HCl, é um HBr, é um HI. E a hidrogenação catalítica é uma hidrogenação. O que é uma hidrogenação? É a adição de H2, HH. Então, da mesma forma que entrou BR, BR, podia ter entrado HH, podia ter entrado HBr, podia ter entrado HI. E quais seriam os produtos de partida? Ao invés de BR, BR, eu posso ter HBr, eu posso ter HH. Certo? Eu só troquei o BR e BR de maneira análoga, eu posso ter HCl, HBr, HI, e vai mudar os produtos de adição aqui, né? Os átomos que estão sendo adicionados a esse ciclo. Agora, por que em um caso aconteceu a substituição e no outro aconteceu a adição? Porque o anel anterior é um anel de 5 membros. Né? Eu tenho um anel de 5 membros, vai favorecer a substituição. Já em anéis mais instáveis, como anéis de 3 membros, anéis de 4 membros, eu vou favorecer a adição. Por quê? A minha adição ela vai abrir o meu ciclo. Então isso faz com que a molécula fique mais estável. É mais fácil eu abrir esse ciclo aqui, transformando essa molécula em algo mais estável, do que adicionar um bromo aqui. Né? Imagina que eu fiz isso aqui e adicionei um bromo. Né? Substituir um hidrogênio por um bromo. Né? Então, se eu fizer essa substituição, eu vou continuar com essa estabilidade no anel. Então, ao invés de ocorrer a substituição, eu vou promover a adição em ciclos que são instáveis. Bom, agora com relação à fórmula estrutural e nomenclatura dos hidrocarbonetos alicíclicos. Né? É fácil fazer nomenclatura, é só adicionar o nome ciclo ao nome dos alcanos e alcenos correspondentes. A cadeia fechada, que eu tenho que considerar, é a cadeia do meu ciclo. Então, se eu tiver um ciclo desse tipo e tiver, sei lá, 300 ramificações aqui, a cadeia principal vai ser justamente
o meu ciclo. E tudo que está ligado a esse ciclo é o que eu vou considerar como substituinte. A gente vai ver isso aqui nesse quadro aqui. Então aqui eu tenho um ciclo de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, hexano. Né? Como se eu só tenho átomos de carbono, eu só tenho ligações simples, então trata-se de um alcano. Ele é um ciclo, então ciclo hexano. Hexano é hex de 6 átomos de carbono. E o metil, que é esse substituinte aqui, a metilo. Então, metil, ciclo hexano. Aqui, um metil ciclopenteno. Por que o 1 aqui? Porque eu tenho que localizar a minha dupla. Né? Tenho que numerar 1, 2, 3, 4, 5. Numerar de maneira a localizar o meu substituinte e a minha ligação dupla nos menores números possíveis. Nesse caso aqui já faz diferença. Vejam, eu tenho 1 etil, 3 metil, ciclohexano. De onde que vem o hexano? O hexano porque eu tenho um alcano, né? Então, hex porque são 6 átomos de carbono no meu ciclo. O ciclo está aqui, ó, ciclohexano. Metil, aí vem 1 etil, 3 metil, ciclohexano. De onde que vem 1 etil? Tem que estar em ordem alfabética. Então, etil e metil, né? Um aqui. Etil, etil. Esse aqui é o etil. Eu tenho o etil. E aqui tem o metil. Então, localizei os dois substituintes. Quem que tem que ver primeiro? Quem que vem primeiro? Por ordem alfabética, o etil. Então, 1 etil. Numerei, né? 1, 2, 3. Eu não posso fazer 1, 2, 3. Aqui dá no mesmo, né? Mas por ordem alfabética, o etil tem que estar na posição 1. Então, 1, 2, 3, metil, ciclo, hexano. Já no nosso quarto exemplo, eu tenho o hexeno. Por que hexeno? O hex de 6 átomos de carbono, o eno de alceno. E aqui 1, 2, 3, numerei, né? 1, 2, 3, 4, 5, começando pela localização da dupla. Então, primeiro localiza a dupla e depois o substituinte. Então, 1, 2, 3, metil, porque metil, esse substituinte é metil, né? Ciclo, porque é um ciclo. Hexeno, localizei a dupla. Nesse próximo exemplo, a gente tem o 2-etil, 1-metil, 4-propil, ciclo hexano. O hexano, que é a nossa cadeia principal, né, que é o anel de seis membros, só tem ligações simples, então o ano aqui no final. Então, 4-propil, ciclo, eu tenho que achar os substituintes. Né? Aqui eu tenho o metil, aqui o etil, e aqui o propil. Né? Por ordem alfabética, deixa eu escrever aqui. Aqui é o metil. Aqui no 2 o etil. E aqui metil, etil, propil. Aqui o propil. Usando aqui a ordem alfabética, a gente aparece primeiro com o etil, depois o metil, depois o propil. Ciclo, porque eu tenho um anel de 6 membros. Então, ciclo, hexano. Então, 2 etil, 1 metil, 4 propil, ciclo hexano. Nosso último exemplo agora, o 3,5 de metil ciclohexeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono, então hexeno. Tem uma ligação dupla aqui, na posição 1, 2. 3, 5 de metil, porque eu tenho um metil aqui e o outro metil aqui. Bom, e com relação aos hidrocarbonetos aromáticos. Agora sim, agora os aromáticos a gente tem essa estrutura aqui, que eu já mostrei para vocês lá no início da aula, né? Essas duplas alternadas e um anel de 6 membros. Né? E são essas duplas que vão dar estabilidade para o meu anel aromático. Isso mostra, esse tipo de estrutura mostra que os elétrons aqui dentro dessa estrutura eles estão deslocalizados. E é justamente essa deslocalização que vai promover a minha estabilidade com relação a outros compostos semelhantes. Por exemplo, o que eu quero dizer com compostos semelhantes? Se eu comparar benzeno com ciclohexano, que é esse cara aqui, esse anel aromático, por ter essas duplas alternadas, por ter essa deslocalização eletrônica aqui, tudo isso vai me promover uma maior estabilidade. Então, se eu comparar ele com esse cara aqui, a estabilidade do benzeno é maior do que o ciclohexano.
Aqui um pouco de nomenclatura, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas o importante é vocês saberem o nome desses caras aqui, ó. O naftaleno, né, que são esses dois anéis benzênicos condensados, o fenantreno, que são esses três anéis condensados, o metilbenzeno ou tolueno, né, metilbenzeno, o 1,3-dimetil, 1,3, porque eu estou na posição 1 e 3, 1,3-dimetil, são duas metilas, dimetil, benzeno, que é a cadeia principal, 1,3-dimetilbenzeno, ou metaxileno, porque porque a posição 1, 2, tá? 1, 3 a gente chama de meta. Então, essa metila está em posição meta com relação a essa. E são posições simultâneas, né? Esse está meta com relação a essa metila e essa metila também está meta com relação a essa. É uma com relação à outra. Então, para nomear esses hidrocarbonetos, a gente tem que escrever o prefixo indicativo do substituinte seguido da palavra benzeno, como em metilbenzeno. Então aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, numerei a cadeia carbônica, que é justamente a cadeia que contém o anel aromático. Aqui eu tenho metil, etil, eu tenho etil, né? 1 etil, 4 metil. Em ordem alfabética, etil vem antes de metil, 1 etil, 4 metil benzeno. Esse aqui é a posição 1, 4. Posição 1, 4, a gente chama de posição para. Então eu posso escrever assim, 1 etil, 4 metilbenzeno ou para etil, metilbenzeno, porque o etil está para com relação ao etil. Ou o contrário, não sei agora o que eu falei. Mas etil ele é para com relação ao metil e metil é para com relação ao etil, um simultâneo ao outro. Então aqui a gente tem melhor essa descrição, né? A gente usa esses prefixos aqui, orto, meta e para. O orto são as posições 1 e 2 do anel. Então, quando eu tenho dois substituintes, um orto ao outro, eu tenho substituinte na posição 1, 2. O meta, ele se relaciona às posições 1 e 3. E o para relaciona as posições 1 e 4. Então, aqui, o 1, 2 de metilbenzeno. 1, 2 de metilbenzeno é o orto-chileno. Por que orto? Posição 1, 2. Meta-chileno. Por que meta-chileno? Posição 1 e 3. Então, nessas posições aqui no anel aromático. Por que 1, 4 de metilbenzeno é o para-chileno? Porque ele está na posição, um está na posição 1 e o outro na posição 4. Então, é só gravar essas posições aqui, orto, meta e para, 1, 2, 1, 3, 1, 4, um em relação ao outro. Sobre as propriedades e reações envolvendo os derivados benzênicos, eu tenho que citar aqui, sobre as propriedades físico-químicas, uma afinidade intermolecular maior para os compostos benzênicos. Isso vai fazer com que os pontos de ebulição e fusão sejam um pouco maiores do que os hidrocarbonetos alifáticos, com o mesmo número de átomos de carbono. Ou seja, se eu tiver que comparar moléculas com o mesmo número de átomos de carbono e for comparar os pontos de fusão e de ebulição, os compostos benzênicos vão ter um ponto de fusão e de ebulição um pouco maior, justamente por conta dessa afinidade intermolecular. A baixa polaridade, né, como a gente já viu, a gente aqui ainda tem só hidrocarbonetos, só hidrogênio e carbono na minha estrutura. Então isso vai fazer com que a minha molécula tenha uma baixa polaridade, e isso vai fazer com que esses compostos sejam insolúveis em água. Talvez o mais novo aqui, em termos de propriedades físico-químicas, seja a alta pressão de vapor para moléculas que têm apenas um anel benzênico. Essa alta pressão de vapor faz com que esses compostos sejam voláteis. Sobre as reações, uma das principais reações são as substituições. As reações de substituição eletrofílica aromática. Substituição porque eu estou substituindo um hidrogênio do anel aromático. Eletrofílica, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente. E aromática porque eu estou lidando com o anel aromático. Tá? Essas reações elas vão lidar por conta da alta densidade eletrônica do anel aromático. Né? E o ataque vai acontecer justamente por conta dessa afinidade que o substituinte tem com relação aos elétrons. Essa afinidade se deve justamente por conta dessa alta densidade. Eu vou desenhar a estrutura aqui, vocês vão entender melhor. Quando a gente desenha
um anel aromático, a gente desenha essas duplas alternadas, né? Mas na verdade essas duplas elas não estão paradas, né? Elas estão se alternando, como eu mesmo disse. Então, na verdade, a gente tem um híbrido aqui de ressonância. Não se apeguem muito a esse termo ressonância por agora, mas só para mostrar para vocês que essa densidade eletrônica está se deslocando aqui dentro, ela está dispersa aqui dentro do anel. A gente pode representar isso dessa forma aqui também, para mostrar essa alta densidade eletrônica dentro do anel. Essa alta densidade eletrônica vai fazer com que o substituinte que tem afinidade por esses elétrons substitua um dos átomos de hidrogênio. Então, por esse motivo, a gente chama esse tipo de reação de substituição eletrofílica. Eletrofílica porque o fílico aqui, inclusive, ele vem de afinidade, né? Amante de elétrons. Então, são espécies que têm afinidade por elétrons. Como aqui tem uma alta densidade eletrônica, aquele substituinte que tiver uma alta afinidade por elétrons vai atacar o meu anel aromático, promovendo a substituição. Bom, a começar aqui agora pelas reações, a primeira delas é a halogenação. Por que é a halogenação? Porque eu estou lidando com halogênios, tipo cloro, bromo e iodo, né, são halogênios. Essa reação acontece com o uso de um catalisador, no caso aqui o FSL3, né, e eu estou substituindo, como eu mencionei, o hidrogênio, um dos hidrogênios, eu faço agora, deixo aqui como exercício. Na verdade aqui está aparecendo um hidrogênio só para a gente simplificar e visualizar de maneira mais adequada ao que está acontecendo. Mas na verdade não tem só esse hidrogênio aqui no anel aromático, né? A gente representou um para ter uma ideia, mas cada ponto, cada carbono desse tem mais de um átomo. Deixo para vocês fazerem o desenho aí representando todos os átomos de carbono e hidrogênio, e vocês vão ver que tem pelo menos mais do que um hidrogênio. Bom, esse hidrogênio ele vai se combinar, nesse caso aqui eu tenho a cloração, é a halogenação. A halogenação eu posso envolver a cloração, a bromação ou a iodação, no caso se tratar do iodo, do bromo ou do cloro. Nesse caso, nesse exemplo eu tenho o cloro, né, a cloração. Então, esse cloro aqui, ele vai se combinar, esse cloro da minha molécula de Cl2 vai se combinar com hidrogênio, formando um produto inorgânico, que é o HCl, e esse cloro ele vai entrar no lugar do hidrogênio. Então, por isso a gente chama isso de substituição, né? É uma substituição eletrofílica aromática. Eu troquei, né? Eu substituí o hidrogênio pelo cloro e formei o HCl. As outras reações elas vão ser muito parecidas, né? Só que aqui a gente tem que se atentar para uma situação. Outras duas reações são a nitração e a sulfonação. O que a gente tem que se atentar? A nitração, eu estou entrando com o grupo nitro. Esse grupo nitro ele veio do ácido nítrico. A gente representou aqui HONO2. Mas o HNO2 nada mais é do que o ácido nítrico. A gente tem dois átomos de oxigênio, mais um átomo de oxigênio aqui. Esse aqui é NO3, né? HNO3. Eu só escrevi de outra forma para ficar mais fácil de entender. Mas esse hidrogênio aqui se combina com esse OH, formando HOH, que nada mais é do que a minha água, mais uma vez um produto inorgânico, e entrou o NO2 no lugar do hidrogênio. Então, o NO2 substituiu o hidrogênio nesse carbono aqui. No caso da sulfonação, a gente tem o ácido sulfúrico, H2SO4, essa é a maneira mais usual, mas aqui ele está representado como HOSO3H. Eu tenho 3 oxigênios aqui, mais um oxigênio aqui, são 4 oxigênios, um enxofre e 2 hidrogênios. Então a gente consegue ver que na verdade se trata do ácido sulfúrico, só que representado de outra forma. Então mais uma vez, ó, o hidrogênio se combina com esse OH, formando HOH, na verdade é a água, um produto inorgânico, e entra o SO3H. O SO3H ele substitui o hidrogênio. Sai o hidrogênio e entra o SO3H. Ele substituiu o hidrogênio no meu anel aromático, formando o ácido benzenosulfônico. Já na alquilação, o que é uma alquilação? Né? Alquilação e acilação. Grupos alquila, eu tenho CH4 e retiro o hidrogênio, a gente vai obter o CH3, que é a metila. Então, sempre quando a gente retira um hidrogênio de um hidrocarboneto, a gente está formando um grupo alquilo. Então, aqui era o metano, né? Metano formou o metila pela retirada de um hidrogênio. Só para ter um exemplo. Um dos principais grupos aqui, que é o grupo metilo. Mas eu tenho
metila, etila, como a gente viu lá na nomenclatura de ramificações. Da mesma forma que a gente chama as ramificações lá na nomenclatura, a gente vai chamar esses grupos aqui de grupos alquila. Então a gente tem os aletos de alquila. O que é um aleto de alquila? É um grupo alquila com um aleto. Então, nesse caso aqui, ó, o CH3, CH3Cl. O CH3 é um grupo metila e o Cl é um aleto. Então, cloreto de metila, ou cloreto de metileno, enfim, cloreto de metila é um aleto de alquila. Então, qual que é a substituição? Esse hidrogênio aqui se combina com o cloro, né? O hidrogênio se combina com o cloro, formando o HCl, o ácido clorídrico, mais uma vez, um produto inorgânico. E com isso, com a retirada do hidrogênio, eu entrei com o grupo alquila. Por isso, alquilação de Friedel-Crafts. Alquilação porque entrou um grupo alquila em substituição ao hidrogênio. E no final, eu obtive o metilbenzeno. Quando eu tenho grupos acila, eu tenho uma acilação de Friedel-Crafts. Eu substituo um hidrogênio por um grupo acila. Né? Nesse caso aqui, esse cloro se combina com hidrogênio da mesma forma que anteriormente, né? Formando HCl, produto inorgânico, e aí entra tudo que sobrou do cloreto, nesse caso aqui, do aleto de acilo, cloreto de etanoíla. Então, sai cloro, forma o produto, o cloro se combina com o hidrogênio que saiu e entra o grupo acila no lugar do hidrogênio nesse carbono aqui. Então vejam que as reações elas são muito similares, só vai mudar o nome. Mas esse nome a gente consegue tirar dos próprios reagentes envolvidos, né? do reagente do substrato. Se for um cloreto um aleto de alquila, que é um aleto de alquila, é uma alquilação. Se for um aleto de acila, uma acilação. E aqui, halogenação, nitração, sulfonação. Nitração entrou um grupo nitro. Sulfonação entrou um grupo sulfônico, né? um grupo sulfonila. E a halogenação entrou um halogênio. Mas os processos são os mesmos. Né? Substitui o hidrogênio por um grupo nitro, por um grupo sulfonila, e isso vai dar o nome das reações. Então, associar o nome da reação com a reação propriamente é muito tranquilo.